E agora com a proteção que você e a sua pele precisam para curtir o verão. E já que é a estação que sucede a primavera e antecede o outono, os cuidados devem ser redobrados. Quer saber por quê? Então preste atenção nas informações trazidas por essa competente dermatologista que eu falei, é a primeira parceira do programa Todo Seu nas pautas médicas e sempre nos dá dicas importantíssimas. Boa noite, doutora, professora Luciane Scatoni. Essa professora fazer o quê, Lu? Tudo bem, irmão? Tudo bom, você? Bom. Você sabe essa história? Você está em casa, né? Eu precisava fazer exame de sangue e você tinha pedido, né, um exame de sangue. Aí eu fui fazer o exame de sangue, quando chegou a moça lá para tirar o sangue, ela disse, professora, eu te conhecia. Eu nem sabia que você era professora, eu sabia que você era dermatologista. Foi aí que começou a história de brincar com você e chamar de professora. Nada é perfeito. Lu, nessa época do ano, as atividades ao ar livre, você sabe, começam, se intensificam, enfim. E além do protetor nosso de cada dia, que você recomenda tanto, como é que o uso de roupas compridas pode ajudar nesse bloqueio, se é isso, né, da radiação ultravioleta? Porque, para quem quiser, por exemplo, retocar a cor, essas coisas, né? Diante do sol, como é que faz? A proteção no geral são atitudes e medidas que você vai tendo durante o dia, né, durante a sua vida. Agora, as roupas, Rony, são roupas específicas, né, com um tratamento específico para isso. Elas têm uma trama mais fechada, mas são tecidos que não esquentam, porque senão você não consegue usar. Então, assim, a pessoa pode usar como manga compridas, exatamente, manga comprida. O que mais se usa, assim, no dia a dia que nós vemos são aquelas luvinhas para dirigir. A gente usa bastante. Inclusive eu gosto, até deixo no meu carro. Aquela luvinha que os dedos ficam de fora? Os dedos ficam de fora, exatamente, muito bom. Então tem essas camisetas, tem os chapéus, que eu acho interessante, boné, tem tudo que você possa imaginar. Agora, é interessante que aqui em São Paulo, assim, no litoral, a gente não vê tanto isso. Eu vejo mais isso no Nordeste. Lá é uma rotina de usar a manga comprida com frequência. Aqui o pessoal não é tão adepto ainda, não. Culturalmente ainda nós não estamos tão, assim, fidedignos nessa medida, né? Mas realmente é... E retocar... O bronzeado? Bom, então é o seguinte... A pessoa tem que usar um filtro, porque com o filtro vai bronzear também. Ele vai filtrar, ele não vai bloquear, ele não bloqueia totalmente. Nem todos eles bloqueiam totalmente. E evitar o sol mais forte. Porque você toma um sol mais forte, você vai queimar. Se você queimar, você vai descamar. Aí você vai perder o bronzeado. Então, hidratar bem a pele, usar os protetores solares, evitar de ficar muito tempo exposto. Fica no guarda-sol, porque o próprio mormaço, o dia nublado também queima. Então, você não precisa ficar exposto diretamente horas e horas a fio. Então, assim, se você for gradativamente tomando, você pode também manter uma corzinha saudável, assim, bonita, sem problema. Bom, agora uma pergunta de um leigo que ouviu cantar o galo, mas não sabe aonde. Dizem que, ou me disseram isso, você vai desmistificar isso para dizer se é lenda ou se é verdade. Se você tomar 20 minutos de sol sem protetor solar, você consegue fixar vitamina D. É verdade isso? Olha, nós sabemos que o ultravioleta B ativa a síntese da vitamina D. É muito controverso isso. Por exemplo, tem um estudo europeu dizendo que se você tomar 3 vezes por semana uma quantidade pequena de sol em pequenas áreas do corpo, já supre a necessidade. Aqui, nós não temos visto muito bem isso, porque outros estudos mostram que se você ficar muito tempo ao sol, você vai dosar e tem a baixa de vitamina D. Eu já li um trabalho com as senhoras que usam burca e elas não tinham deficiência de vitamina D, mesmo sem tomar sol. Então, o que vai definir isso? Alimentação, estilo de vida, o próprio organismo da pessoa. Tem pessoas que se beneficiam, outras nem tanto. Então, aqui é norma. Idosos, obesos, têm que fazer suplementação via oral da vitamina D, sempre. Por quê? Porque ele não vai conseguir suprir só com o sol, não tem como. Tá? Agora, vamos supor que você resolva tomar sol para isso. Além do filtro solar, nós temos uma coisa a mais que veio somar nessa proteção geral, até a questão da sua primeira pergunta, que é a fotoproteção oral. Existe isso? Existe. De uma certa vez a gente chegou a comentar que estava ainda começando e realmente já é comprovado que se você tomar, pode ser o piquenogenol,
pode ser o leucotomas, que você já conhece. Então, ele faz o quê? Ele inibe a formação de radicais livres que o sol está produzindo na pele. Então, com isso, você vai ter menos chance de ter um mau crescimento dessas células, de ter um envelhecimento, flacidez ou mesmo câncer de pele. Então, essa fotoproteção oral é importante, não substitui e ela não minimiza. Ele não bloqueia o sol, mas ele vai minimizar a ação dele na sua pele. Isso não quer dizer que você deixe de usar protetor solar. De jeito nenhum, você não substitui. Mas se você associar, vai ser muito benéfico. Outra coisa, essas altas temperaturas, eu sei que você já falou aqui, elas são muito propícias ao surgimento de algumas dermatoses, você falou isso, né? Isso mesmo. Que são coisas características do verão. Muito bem. Quais são as mais frequentes? O que a gente deve fazer para ter precaução em relação a isso? Olha, uma das principais preocupações de quem gosta de tomar sol são os portadores de herpes, o herpes simples. Quando a pessoa se expõe ao sol, o sol faz com que haja uma diminuição da sua imunidade celular. Então, então a pessoa tem o surto do herpes. Então, é muito desagradável no lábio, em qualquer outra região. Então, tem pessoas que têm que evitar o sol justamente por causa disso. Então, primeira coisa, o herpes simples pode ter uma recidiva no sol. Você pode também ter uma piora de um lúpus eritematoso, se você tiver. Você pode ter as micoses, que é o pano branco. Você nota na praia, você já deve ter, mas quando vai tomar sol, como não bronzeia aquela área, você vai ver exposto. O tal do pano branco, porque... As manchinhas brancas, né? Imagina. O pessoal acha que pega na praia, mas não é bem assim. Nós temos vi que quando era garoto, pega na praia, é isso aí. Pega na praia, não é verdade, você nota na praia, é outra situação. E tem também, agora com esse hábito de levar os cachorros, os gatos na praia, a larva migrans, né, que dá o bicho geográfico, que coça muito. Infestações, nós chegamos a pegar pessoas assim com vários, né? Meu Deus. Então, assim, é tudo questão de saúde pública também, mas então, são coisas que vão piorando, né? Que você tem, assim, um acentuamento pelo calor, pelo sol. Então, são situações que você tem que tomar cuidado de se proteger, ou então evitar, inclusive, o sol. E melasma? Melasma é um problema. Aquela mancha de pele que as pessoas enlouquecem, né? Principalmente as mulheres, geralmente pelo uso de pílula, ou gravidez, ou até mesmo na menopausa, alterações de tireoide pode dar. Então, o que acontece? A mancha, ela é muito difícil de tratar. Muitas vezes você trata, melhora, e um simples mormaço faz com que volte. Joga no ar essa imagem aí, Tatá, pra gente ver. Aí, ó. Então, exatamente. É isso aí? Isso mesmo. Olha só. É difícil tratar isso? Muito difícil, porque se ela estiver na camada inferior, na derme, você não consegue tirar, ela fica como se fosse tatuada. E essas células têm uma memória, então no primeiro raio de luz que estiver, ela volta. Mas alguém ficou bem aí nessa história. Não, é verdade, ela tem uma sombra ali, não sei o tratamento que foi feito, mas enfim, ela melhorou, mas ela pode, se ela não cuidar, pode voltar. E uma coisa importante, Rony, isso não é só pelo sol. Nós sabemos, já é comprovado que a luz visível da janela pode dar isso. Então o sol não é só o vilão, não é? O sol, não, aqui nesse caso não, né? O sol contribui mais, porque o pessoal se expõe mais. Porém, ele realmente não é o único culpado. É difícil, que a gente vê um belo dia de sol, um verão bacana, e você não pode usar. Não, essas pacientes, elas andam com máscara. Elas usam proteção máxima, chapéu e fogem do sol. Não tem como. Bom, e criança? Porque eu quero ver uma coisa. Tenta tirar uma criança de dentro d'água. Na praia, não tira. Não, realmente. Na piscina, não tira. Aí sim, aí você tem que usar as roupas. Essa roupa geralmente eles não usam muito. Sabe o que é bom, Rony? Aquela roupinha de surfista, que adere bem, a mãe fica mais tranquila, retrocar na face. Agora, uma coisa importante, Rony: o sol tem essa parte ruim, mas tem a parte boa. Claro. Né? Então, assim, a gente não pode esquecer que quem tem psoríase melhora muito. Psoríase? Tratamento para psoríase, dermatite atópica. Então, tem um lado bom de pessoas que precisam do sol, a própria vitiligo. Então, você não pode falar... Mas que vitiligo não pode tomar sol? Depende. Tem tratamentos que você faz, você tem que estimular novamente a pigmentação. Então, precisa. E fora a parte emocional, né? Que nós, dermatologistas, sabemos que tudo está relacionado com a parte emocional. Ele reflete tudo na pele. Então, se a pessoa está bem, feliz, o sol é vida... a gente vê a estatística de depressão, Brasil e países nórdicos, é um absurdo. Sem dúvida. Então, realmente, você vai ter essa sensação de que o sol ajuda, e muito, não é tão ruim assim também. E a gente precisa dele, né? Amor meu, obrigado mais uma vez.
Nós aqui, essa produção ama você perdidamente, porque você é tão querida por todos nós. Mas alguém vem aqui que não gosta do programa? Não conheço ninguém que vem aqui que não gosta. Obrigado. Nossa parceira de tantos anos, a dermatologista, professora de dermatologia, Luciane Scatoni. Obrigado, meu amor, mais uma vez. E olha como é bonito. Tá vendo? Imagina você falar com um endocrinologista gordo. Não tem sentido. Ou pegar uma dermatologista feia. Não tem sentido. Ela está aqui para mostrar isso. Obrigado, amor. Beijo, beijo. Você também.